Pronto, E aí? cara. Como Eu viajei esse estamos? fim de semana. Fiquei totalmente perdido e tomei um monte de susto durante a viagem, tá ligado? Meu, que bagunça é aquela? Eu tô curioso pra saber, porque eu só li o que saiu no jornal mesmo. É isso, é isso. Eu tava lendo aqui antes de entrar o que saiu em vários jornais. Aham. Globo, CNN, Foreign Affairs, Reuters, Al Jazeera, China Daily e Moscow Times. Então eu fui de uma ponta a outra para tentar entender, né? Uhum. Aí, obviamente, eu vi também ó, que os militares americanos estavam falando, que os brasileiros estavam falando. E o professor Ricardo, o vídeo de hoje também muito bom. E eu acho que ele chegou na mesma conclusão que eu. Não sabemos nada. Então, tudo que a gente sabe é que não sabemos nada. Exatamente. 3.000 anos pra ficar repetindo o que os gregos falam. É, Pois é, a gente não evolui, cara. Não tem como, não. cara, eu comecei a escutar, né, o livro de Sêneca sobre a ira, e eu falei, meu Deus, sou eu jogando Hots, cara. Coitado do Chulete e do Devora, porque basicamente isso eu. E aí, assim, a gente passa a vida inteira tentando controlar o impulso da raiva, e aí você vai ver que gente muito tempo atrás já pensou e já refletiu e morreu e você não ficou sabendo. E, e Sim. as pessoas já pensavam e já sofriam sobre esses mesmos problemas de hoje. Sim, é aquele negócio, tudo que você já pensou, os Simpsons já fizeram. Sim, já saiu nos Simpsons. Algum grego, algum romano já escreveu muito melhor do que você sobre. E Exato. você tá vendo algum famoso na televisão falando do jeito burro que eles escreveram. Sim. E aí? Vamos lá, o que temos até agora? Pseudo-briga, briga de verdade, o que vai rolar? Os russos têm razão de estar com medo de se aglomerar em Moscou hoje? O que é isso? Esse é o ponto. Pelo que eu vi em vários jornais aqui que eu tava lendo, tem muitos falando a mesma coisa. Claro, usando um tom de voz diferente. A CNN, por exemplo, fala que é o começo do fim pro Putin. Putin vai cair a qualquer momento. Uhum. E Nunca falaram isso, né? o Al Jazeera já vai mais cauteloso. Sempre falaram isso, não mudou tanta coisa. Mas sobre o fato novo, né, do Wagner estar Uhum, ameaçando o uhum. governo, ou supostamente ameaçando o governo. O Al Jazeera já foi mais cauteloso. A China, o jornal chinês, a gente tem que pagar muito pau por isso aqui. Porque eles fizeram uma timeline de tudo que está acontecendo. É, com as manchetes, e se você quiser se aprofundar, você tem aqui, leia a história toda para cada matéria que saiu na última semana sobre esse fato. Então, sempre com muita cautela e sempre muito literal, sabe? Parece que os caras não dão opinião. Escreve, escreve, escreve e não tem uma opinião dos caras. Eu quero ser mais assim. Então, tem lá sobre o Putin ter aparentemente se sentido ameaçado, ter passado raiva com o grupo Wagner. E vieram muitos questionamentos do que a gente conversou, tanto nos últimos papos mais próximos, que a gente falou sobre é, o líder da Chechênia, o Kadyrov, quanto que a gente falou lá no início, dos primeiros opositores do Putin, e quais os acordos para que o Wagner tivesse na linha de frente. Vamos lá. Para a prática e sem enrolação, o que é que o Prigozhin ganha com a invasão russa sobre a Ucrânia? No fim da guerra, no fim do contexto, o que é que o Prigozhin vai ter na mão? Ele vai ser dono de uma das regiões do Donbass. Ele vai ser provavelmente o Aham. governador, um político importante, ou dono de grandes empresas. Ele vai escolher, certo? Para a família dele. Uhum. Digo isso porque é o óbvio, é o que aconteceu na Chechênia, é o que aconteceu em várias outras regiões que a Rússia dominou e teve ajuda de terceiros. O próprio Lukashenko lá na Bielorrússia é um desses também. Uhum. Então, o que é que pode ter acontecido para o Prigozhin se voltar contra o Putin? Ou ele achar que não vai receber, porque tem muitos nomes próximos do Putin que pensam na mesma condição, Uhum. porque tem lá aqueles que a gente ouve sempre, né? O Peskov, que eu acho que é ministro da Defesa, tem aqueles dois grandes generais também que o
Prigozhin vive xingando, o Shoigu e o Gerasimov, deve ter sido prometido a eles território ucraniano também. Então, nessa disputa de poder interna dos futuros espólios da Ucrânia, pode ser isso o fundamento da briga, da suposta briga entre o Prigozhin. Por outro lado, a Ucrânia já teve muitas baixas nos últimos meses, e a gente falou muito disso aqui, do próprio Prigozhin fingir que está lutando contra o Putin, contra esses generais. A própria conquista daquela cidade, a última aqui, Bakhmut, foi uma dessas. O Prigozhin fingir insatisfação, fingir que não está recebendo armamento. E do nada fazer um ataque, tomar uma cidade e já era. Isso, a Ucrânia achar que dá para ganhar ali dentro e tomar um pau, ter que sair correndo a própria consequência disso, a gente vai falar disso daqui a pouco, a realocação das tropas do Wagner, e é o que já se conversa hoje, né? E do que é que chegou para você exatamente? Onde é que você caiu de paraquedas nessa brincadeira aí? Então, eu vi uma da Reuters e depois eu vi vídeo, cara, eu não sei nem a fonte. Eu tô bem informado pra caralho. É porque eu tô numa zona de conforto muito grande, então eu sei que basta eu saber o que estão mentindo e depois a gente consegue conversar aqui. E principalmente na Reuters os caras falam, não, agora o Putin tá de calça curta, né? Porque o Wagner tá virando as costas pra ele. É o principal exército, e se ele muda de lado e ataca, mas aí começa a dar risada, né? Assim, meu problema, e assim, o fato de outros papos eu ter chegado aqui e falado, eu acho que pode ser isso, eu ter dado opinião, de fato. Hoje eu tô mais cauteloso, porque o circo tá muito grande. Eu não sei o quanto o Putin está disposto a fazer esse escarcéu, dizer que está sendo atacado, quando de fato ele não tiver, entendeu? Porque ele está movimentando tropa, ele está movimentando contingente militar dentro de Moscou para dizer que foi invadido. E assim, do Putin dizer que está sendo invadido até o acordo foi 36 horas. Entendeu? Que tipo de turbulência é essa que um país é invadido, um país do tamanho com as proporções da Rússia, são invadidos por tropas aliadas e em 24 horas, em menos de um pouco mais de 24 horas, sai um acordo, já tá tudo certo, já tá tudo acordado. Então, muito esquisito. Também teve uma briga, a briga dessa última cidade também era irremediável, meu Deus, os caras nunca mais vão ficar de bem, e depois tinha organização e logística suficiente para tomar uma cidade inteira. Então, eu vou ser bem sincero para você, a única preocupação que passou na minha cabeça foi, puta que pariu, estão falando pro pessoal lá em Moscou não se aglomerar. Tá tendo movimentação, organização de tropas, os caras se preparando para receber uma invasão. E se nessa de o Wagner e Putin falando, não, eu vou atacar você, vem aqui pra você ver o que eu faço com você, e se os caras que estiver querendo dar uma escalada para outro lugar? Foi a única preocupação. Mas eu não acredito que seja do interesse deles fazerem isso, por exemplo, com uma Polônia. Seria muito Hitler no fim da carreira fazer um negócio desse, né? Até onde eu penso. Exatamente. Até onde eu penso. Exatamente. Tipo, seria muito Hitler no fim da carreira eles entrarem na Polônia agora. Então, não sei o que pensar sobre isso. Mas eu não consigo acreditar nessa conversa. Porque, assim, a Rússia não é um estado qualquer que... Não é um estado qualquer que o cara vai lá e compra briga com o Putin e não escorrega no sabonete, entende? Sei. Exatamente. E, teoricamente é o Hitler no início da carreira, né? Porque ele invadiu a Polônia bem no começo. Não, mas eu digo isso, eu sou imparável. Eu sou imparável e agora eu vou invadir a Rússia. Seria mais ou menos isso, né? Tipo, eu sou tão foda que eu posso lutar em todas as frentes agora. Ele não vai ser otário de fazer isso. Eu acho que não tem cabimento. Se bem que toda vez que eu falei que alguém não ia ser otário, eu arrependi. Mas aí é que tá. Essa possibilidade já está sendo ventilada, a Polônia já está entendendo isso como uma ameaça, porque acho que dos últimos 6, 7 meses para cá, o Lukashenko foi empurrado para a briga e aparentemente ele tem tudo para entrar na briga com a Rússia assim que for solicitado. A gente já concluiu. Só que
foi que mudou nesses últimos dias? A realocação das tropas do Wagner estava sendo negociada e ninguém sabe para onde é que eles vão agora. Eles são os responsáveis, em grande parte, por tomar o Donbass e por sustentar essa fronteira aqui debaixo essa fronteira aqui onde a Ucrânia tentou fazer a última ofensiva. E a tomada da cidade de Bakhmut, etc. Aí eu acho que eles estão aproveitando esse circo que Moscou está fazendo para colocar em outro lugar. Não sei se eles vão tentar invadir pelo norte de novo. E onde é que entra o Lukashenko nesse bolo? Disseram que foi o Lukashenko que mediou a conversa entre o Putin e o Wagner. Então, por isso a Polônia se sentiu ameaçada e está alocando mais tropas na fronteira com a Bielorrússia. E isso pode ser uma estratégia, por um lado, boa para a Rússia, porque se eles estão alocando tropas e armamentos na fronteira com a Bielorrússia e a Bielorrússia não fizer nada, quer dizer que são tropas e armamentos que podiam estar entrando na Ucrânia no futuro, que estão estacionadas lá e não vão mais entrar. Por outro lado, pode ser parte do contingente russo e do Wagner, que de fato está indo para a Bielorrússia, e a gente não pode dar certeza de nada, mas eu não acho que seja para invadir a Polônia. Talvez seja para fechar um alicate ali dentro da Ucrânia, invadir a Ucrânia pelo norte para um lugar onde ainda não teve combate. Pode ser isso. E se for por aí, pode ser também um fortalecimento da Ucrânia dentro ali onde eles estão tentando fazer a ofensiva, que são de qualquer forma são tropas russas que não vão lutar lá. E eles podem trocar essa parte do norte que é mais pobre pelo Donbass que é mais rico. Sei lá, eu acho que tá indo longe demais. Não, mas faz sentido. Cara, eu adoro quando eu penso umas coisas muito doidas e aí você me fala assim, não, isso já foi ventilado. Eu falo, caralho. Sim, mas é isso, o Lukashenko tá sendo... Ele tá no centro das atenções por causa disso agora. E assim, a gente tinha falado até no papo passado que a Rússia tinha transferido formalmente o poderio do Wagner e de outros grupos paramilitares para o Kremlin. Não faz o menor sentido eles entrarem em briga agora por causa disso. Entendeu? Se fosse para brigar, teria sido na semana passada, teria sido um pouco antes desse acordo ser firmado. Então... Agora, teve até um parlamentar russo que estava pedindo a cabeça do... Esqueci o nome do cara lá, o Nazi, que tem até tatuagem da SS, e do próprio Prigozhin, que são as lideranças do Wagner. Estavam pedindo para matar os dois dentro do parlamento. Pode ser muito sério, porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo. E isso eu posso dar certeza. As únicas pessoas que a gente tem certeza de que sabem exatamente o que está acontecendo são Lukashenko, Putin e o núcleo de poder, né, o núcleo duro dentro de Moscou, e as lideranças do Wagner. O resto, até a Duma, até o parlamento russo pode estar a par da situação, pode estar sem saber o que está se passando exatamente, né? Porque lá dentro quem manda, você sabe quem. Sabe que às vezes eu fico pensando que isso daí pode ser uma trollada dos russos para tirar o moral das tropas ucranianas, no tipo, olha o que a gente põe no jornal e olha o que o mundo acha que a gente está fazendo aqui. E você joga um peito fraco que os ucranianos que estão na linha de frente ali não vão acreditar porque a ideia é ridícula, mas do tipo, olha o que tá aparecendo no jornal dos caras que mandam dinheiro pra vocês, olha como vocês são otários. Porque, cara, se eu sou soldado ucraniano numa hora dessa e vejo o Wagner falando um negócio desse, seria desse jeito que eu me sentiria. Eu ia olhar jornal europeu e ia falar, olha o que os caras pensam que essa porra aqui é, velho. Não consigo. Sim, eu tô falando que eles estão brigando entre si, mas as armas dos dois estão apontadas pra mim, né? Eu não consigo avançar 1 centímetro no território. Eu tô me fudendo aqui faz mais de 1 ano com os caras dizendo que a gente tá quase ganhando, porque agora o presidente da África vai prender o Putin. Sim. Muito de fuder a vida do ucraniano hoje, cara. Eu tô há 3 meses nessa trincheira, estão falando que eu tô ganhando. Exatamente, tipo, perdi minha família, incrível. perdi tudo, e os caras estão dizendo que tá tudo bem, que tá tudo certo, que o Putin é um otário. Sim.
Eu acho que o único jornal que passa completamente no teste aqui é o chinês. Talvez o Al Jazeera, vai que não se comprometeu tanto. Que falou aqui, falta de clareza sobre o acordo de Lukashenko. Assim, os jornais mais orientais, e é muito triste dizer isso, porque eu prefiro democracia, os jornais das ditaduras estão sendo mais cautelosos e estão se arriscando menos, assim, no sentido de faltar com a verdade, no sentido Uhum. do que o jornal tem que ser de verdade, de fazer uma matéria jornalística imparcial e tal. São os que Por- melhor fazem isso, Porque a pelo nossa menos do. democracia depende que os eleitores estejam enganados e alienados, né? Então, se você contar a verdade pros caras, você não é reeleito depois, você não é eleito depois. Então, aí quando você vai ver a China, tipo, os caras não estão preocupados com o que está acontecendo de verdade, porque a população está preparada para saber o que está acontecendo de verdade lá, né? Sim, sim. Olha que engraçado, que paradoxo. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo de verdade, porque. E por isso eles são tranquilos em falar a verdade. Exato. Porque falar a verdade não significa que o governo vai cair. E na União Europeia, se você falar a verdade do que está se passando com o dinheiro que é mandado da União Europeia e dos Estados Unidos para lá, é muito provável que vários governos caiam. Então, muito difícil manter o controle e muito difícil defender a democracia em 2023, viu? Com todo respeito. Sim. E o russo meme também, né? Wagner interrompe revolta, mas Putin é visto como enfraquecido. A meu ver, pelo menos, é, sendo a Rússia falando que o Putin está enfraquecido e sendo um jornal russo, eu acho que é mais como se eles estivessem de propósito comprando a ideia do Ocidente para parecer, para dar sinal de fraqueza para a Ucrânia, para deixar os caras mais confiantes. Eu imagino qual vai ser o próximo passo. É, se o Putin fez isso tudo agora, se o circo foi desse tamanho agora, quando os ucranianos entenderem que isso aqui é só teatro, o que é que ele vai fazer para convencer da próxima vez, entendeu? Porque o circo tem que ficar cada vez maior. Sim. Tipo, ele tá queimando. Então, o ponto é. E outra coisa que eu vi quando eu bati o olho naquela reportagem também. Você não queima munição à toa. Tipo, quando vem uma PL das fake news, é porque tem uma coisa. É uma distração muito grande. E é uma munição muito grande para conseguir essa distração também. Uhum. Então, eles não fariam isso numa semana que é como qualquer outra. Entende? Que os caras estão queimando cartucho que não vai poder ser usado para sempre, né? Embora seja a Bem quinta lembrado. vez. Embora seja a sexta vez que os caras usam a mesma bait. E é por isso que eu falo, isso deve ser ultrajante pro soldado ucraniano, cara, porque ele tá vendo o mesmo discurso se repetir. E ele já perdeu uma cidade nessa, e agora sabe-se lá o que ele vai perder nisso. Uhum. O ponto é, tipo, o que eles querem usando uma munição desse calibre? Tipo, queimando, entre aspas, um recurso desse. Hum. Porra, boa pergunta. Eu nem Que, tinha pensado. que movimentação que eles poderiam estar querendo? Será que é só atrair um ataque ucraniano? Será que é conseguir fazer a OTAN gastar mais dinheiro ainda do que já gastou ali com eles? Pode parecer isso, né? Tipo, é, vamos fazer parecer que ainda vale a pena gastar dinheiro aqui. Exato. Já que os Porque republicanos nos Estados Unidos estão ganhando força, estão querendo tirar o pé, vamos fazer ele rasgar mais dinheiro aqui. Eles rasgarem. É por- possível. Porque desde o começo dessa guerra, o que me aparenta é que assim, a estratégia sempre foi sufocar a Europa e empobrecer os Estados Unidos. Estão conseguindo. Então, uma semana depois do teto da dívida americana passar raspando do jeito que passou, os Sim. caras dão uma manobra dessa do tipo, é agora ou nunca. Ou a gente faz alguma coisa contra a Rússia agora, ou a gente nunca mais tira esse cara. Então você pede dinheiro e jogando a bait de que a Ucrânia tem que fazer alguma coisa. E isso seria Sun Tzu, né? Isso seria muito foda. Sim, sim. Ganhar a guerra sem dar um tiro. Agora, será que a OTAN vai fazer isso? Será que a Ucrânia vai fazer isso? O que os ucranianos estão querendo fazer com essa informação que eles têm, né?
Olha, o Anthony Blinken, deixa eu só pesquisar qual a posição dele exatamente. Eu acho que é secretário de Estado. Anthony Blinken estava comprando essa ideia. Secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele é uma espécie de porta-voz, mediador de conflito da Casa Branca. Uhum. Ele, no discurso público que ele estava dando, dizia que essa história do motim do grupo Wagner é a derrota mais recente de Putin. Foi isso que eu vi, agora eu pesquisei de novo, apareceu a mesma coisa, só de pesquisar o nome dele. Então, a gente não pode acreditar nisso aqui também. Os Estados Unidos não são tão otários quanto parece. Eles não chegaram na hegemonia mundial à toa. Então isso aqui pode ser pro o russo acreditar que os Estados Unidos acredita que eles compraram a ideia. Eu sei que parece confuso. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, você tá me enganando. Você tá mentindo. O mais importante é o que é que finalmente você vai fazer quanto a isso. Entendeu? Qual é a peça no tabuleiro que você vai movimentar depois de eu ter movimentado falsamente o grupo Wagner? Entendeu? Isso é o mais importante. E lembrando que o Blinken é a indicação de Joe Biden. Que ele pode não estar lá até o fim do ano. Então, né? Isso tudo a gente tem que considerar e a gente, simplesmente, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia notícia de tudo que é jornal, a gente é pequeno demais. A gente não está muito distante do brasileiro médio dentro da caverna. A distância é muito menor para o fundo da caverna, pra gente ficar aí sentado vendo sombra, do que sair da caverna e entender alguma coisa do jeito que o Putin entende. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então isso dá um desespero e aquela sensação de impotência de sempre, né? Eu vou fazer o quê? Sim. E o brasileiro médio aqui, eu vou fazer o quê? Nada. Tocar o meu corre, né? Pra além disso, o que mais teve no... Como que tá o Oriente Médio? O Oriente Médio vai ter uma... Eu até vi nas notícias relacionadas aqui. Tem uma movimentação, uma comemoração de alguma coisa religiosa da Arábia Saudita, que dizem que vai ser a maior da história. Aqui, maior peregrinação do Hajj da história começa na Arábia Saudita. Não sei se isso termina em Jerusalém, porque normalmente vai tudo dar lá, né? Eu não sei se vai ter algum problema com Israel por causa disso, até porque a hora para isso é muito crítica, né? É um bom termômetro para ver quais são os próximos passos, as próximas movimentações no tabuleiro dos dois lados. Mas nada muito relevante assim não. Teve uma reunião importante que até o Lula estava discussando antes de eu viajar. Eu estava 6 da manhã aqui me preparando para sair e vi o discurso do Lula em Paris. Numa reunião que foi o novo Pacto Financeiro Global. Acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso aqui. Porque, assim, até para localizar o pessoal, vou botar aqui em cima de Paris, faz mais sentido. Foi uma reunião para definir um novo Pacto Financeiro Global. Então tinham lideranças do mundo inteiro lá. Eu acho que o Biden não estava, se não me engano, não foi o Blinken, foi outro secretário, acho que do FMI que estava lá. O discurso do Lula, eu até gostei do que eu ouvi. Discurso do Lula, vírgula. Discurso do Itamaraty, do Celso Amorim. Acho que é tudo menos o Lula. Mas o que é que tem do Lula? Tem a postura e tem o poder de convencimento, de persuasão, de fazer os outros de trouxa. Que isso, como chefe de Estado, é excelente, que o Bolsonaro não tinha. O que é que foi, o que é que chamou a atenção lá, basicamente? Ele falou sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que já devia ter saído há um bom tempo, e não faz sentido que o Brasil esteja à frente de áreas de preservação, energia limpa, renovável, e mesmo assim ser sancionado, chantageado, ameaçado. Acho que ameaça foi a palavra que ele usou, como se ele estivesse levantando uma indústria no meio da Amazônia.
Isso é de fato assim que eles nos tratam, não por preocupação com árvore, com índio, com porra nenhuma, mas Uhum. porque o Brasil vai ser um mercado competitivo com a União Europeia para fazer eles trabalharem. Isso aqui a gente já vem falando desde sempre. É, teve uma estratégia que eu já falei aqui que eu não gosto, mas o discurso dele fez muito sentido pelas palavras que ele usou, né? Que ele falou da desigualdade, que a desigualdade não é só entre ricos e pobres, assim, dentro do território, dentro do país, mas que a gente tem que se atentar para isso entre os países também, para Uhum. fora, que eles são o grupo dos ricos, se dizem muito preocupados com a economia dos países mais pobres, e a gente sabe que a União Europeia e os Estados Unidos não estão em condições perfeitas para ajudar outros países agora, Uhum. porque entrou um elefante na sala. Mas eu discordo completamente da estratégia. Acho que é bom eu elucidar um pouco disso aqui, porque eu não acho que o Brasil vai ser levado a sério enquanto ele continuar pedindo ajuda. Eu acho muito mais eficiente que a gente pegue tecnologia, por meio da diplomacia que o Brasil tem, que a Uhum. gente consiga compartilhar tecnologia com os Estados Unidos, com China, faça acordos comerciais bilaterais para a gente se emancipar sem necessariamente pegar dinheiro e dar para preservação da Amazônia, que é um negócio super subjetivo Uhum. e mais dar controle da Amazônia para outros países do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Pelas palavras que ele usou, fez muito sentido. Foi até uma maneira de, pelo menos aparentou, né? Que ele estava humilhando a União Europeia de fato, até Uhum. pelas palavras finais. Eu vou lhe passar, eu tenho o vídeo aqui na íntegra para lhe passar, até na CNN lá. Ele se perdeu um pouco discussando para a base, né? Quando ele falou bastante de desigualdade, Uhum. distorcendo a realidade para variar, que ele deixou o Brasil maravilhoso e o fascismo veio e destruiu tudo em 4 anos. Ai, caralho. É. Sabe como é, né? Mas o que foi que eu gostei mais, assim, no final, ele mexeu bastante no vespeiro. Que ele falou que ele não sabe por que é que o mundo inteiro tem que ter dólar. O mundo inteiro, por que é que o mundo inteiro tá comercializando em dólar e não nas próprias moedas? E pra que porra eu tenho que comprar dólar? Não nessas palavras, mas foi o que ele deu a entender. E jogou os países africanos na briga também. Falou que tem gostado da aliança entre novas alianças entre países africanos, de liderança da China e dos BRICS, que o Brasil vai tomar a frente desse movimento de colocar os países desiguais, os países pobres, os países diferentes para participar da discussão da economia mundial. E até palavras muito fortes. Eu não sei se foi exatamente isso que ele quis expressar, mas ao pé da letra o que ele falou foi mais ou menos assim, que isso direcionando palavra para o Macron, que estava na frente dele, assim, a distância de meio metro, um sentado do lado do outro. Uhum. Uhum. Ele falou que o Brasil está pronto para. Se prepare Macron, se prepare França, que o Brasil está pronto para brigar, para competir. Entendeu? Acho que ele escolheu mal as palavras para quem queria diplomacia, mas Pra quem lá, pra quem foi lá fazer amigos. ficou parecendo que a gente ia invadir a Guiana Francesa no mês que vem, mas beleza. Mas eu gostei dele ter mexido nesse vespeiro aí. Assim, impõe o Brasil, coloca o Brasil no tabuleiro global, né? Pra lutar de igual para igual, mesmo que não tenham economia lá, essas coisas. Mostrar que tá disposto pelo menos a brigar pela hegemonia, que não vai ficar só na mão dos Estados Unidos, não, que o BRICS é um bloco muito forte, o Brasil faz parte e lidera. Eu gostei de ouvir isso, mesmo que tenha sido o bandido do Lula que tenha falado. O continente africano como um todo, e tem vários autores e gente articulando isso lá, ele tem seus grupos fortes de seus interesses, mas para todos esses grupos, abrir mão e fazer e se juntar para conseguir se projetar para o mundo, dá muito mais dinheiro do que eles ficarem mantendo controle do pouco que eles têm lá, né? Eu Uhum. escutei isso em palavras muito mais sofisticadas do que isso. Mas. E aí, com a articulação da China, que é perigosíssima, eles podem conseguir uma emancipação e ficarem muito poderosos.
De Aí, fato. né? E aí o quanto isso é bom e o quanto isso é arriscado pro Brasil. Isso daí eu tenho pensado de leve enquanto eu jogo Diablo. Tenho Aham. pensado muito pouco ultimamente, pra ser sincero. Isso aí. Mas eu fico pensando o quanto um desenvolvimento, o quanto um crescimento muito rápido de todo o continente africano ali pode ser bom e ruim pra gente. Com esse apoio chinês e principalmente, eu acho que não é o que a China pode propiciar, é o quanto a Europa ela tende a se afundar cada vez mais, né? Nesse sufocamento que ela tá passando aí. Sim. E dos mercados globais, digo que no sentido de compartilhamento de referência de tecnologia, de ciência, de educação, a gente ainda olha muito para a Europa. Na Uhum, época assim, do meio para o fim da Covid, quando começaram a sair as primeiras vacinas, as pessoas ainda não queriam tomar a chinesa, preferiam a inglesa. Mas eu acho que isso é o maior capital político que o Brasil pode tomar a longo prazo se aliando aos BRICS. Porque uma vez que a gente conseguir se igualar em tecnologia, eu acho que não tem muito como segurar, entendeu? uhum, Eu acho que ainda vai demorar bastante tempo para a Europa perceber o buraco que ela se meteu. E risco para o Brasil, claro que tem. Risco para todo o continente africano, claro que tem. Porque se eles fizerem besteira, não vem uma pessoa para ajudar o comércio do país, o comércio, a tecnologia e tal. Vem um chicote. Que a uhum, gente não sabe o quão mais forte ele bate do que os franceses e os americanos. uhum, Mas eu acho que no longo prazo, pela distância, pelo tamanho do continente brasileiro e até pelo perfil dos chineses, isso é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar. Da Rússia a gente não pode dizer o mesmo, porque até pelo que a Rússia está fazendo na Ucrânia, né? Mas a China, a gente pode falar com tranquilidade que nunca atravessou o continente para para instaurar governo, para derrubar governo. e acho que nem Tem tem feito essa alguma coisa na pretensão, né? África? É isso, parece Por, que não tem por pelo, não ter pelo perfil dos necessidade. chineses a Exato. longo prazo. O que tem sido feito na África, com toda a questão de. A mesma situação de semi-escravidão que eles impuseram aos próprios cidadãos, Uhum, eles estão colocando na África agora. Só que não é derrubando o governo. É de acordo com os governos da Etiópia, do Quênia, de Uganda, etc. uhum, Entendeu? Então, eu não acho que vai ser do mesmo. Não vai ser uma colonização 2.0. Não uhum, vai. Eu ia falar em impor o uso de uma nova moeda, mas eu acho que isso pode acontecer. Mas eu acho que vai ser menos. É porque assim, a França, por exemplo, é, concede uma permissão para alguns estados imprimirem moeda, e é um negócio atrelado ao euro. uhum, É como se o Banco Central dos países que são antigas colônias francesas, respondessem ao governo da França. uhum, Esse tipo de coisa é um negócio que eu nunca vi a China fazer. Talvez isso mude, talvez eles estejam instaurando isso com o novo Banco dos BRICS, uhum, que se propõe aí a emprestar dinheiro, não só emprestar grana para o projeto Belt and Road, mas para emprestar dinheiro de fato do mesmo jeito que o FMI emprestava. Isso uhum. foi coisa até que o Lula trouxe no discurso dele. Falou mal da OMC também, porque é que a OMC não deu muito certo, assim, continuou funcionando, né? O próprio, se eu não me engano, o próprio Chile faz parte, mas existia planos para expandir a OMC, que o Bush prometeu, aí o Obama tudo indicava que ia fazer, continuou prometendo, nada aconteceu e fingiu que nada foi dito. Uhum. Então, os países emergentes que tinham sido convidados para a OMC para integrar de fato, nunca mais foi tocado no assunto. E aí eles querem retomar as rédeas com os países emergentes fazer o que já está dando certo com os BRICS, expandir para o continente africano e o Oriente Médio, que já recebeu o convite e já aceitou.
Ele falou no Então, sentido de tomar liderança e de excluir os que sugeriram a ideia. Ou não. ele não precisou falar e excluir ninguém, mas foi o que Mas, foi do tipo, subentendido. a gente vai fazer porque a gente vai liderar aí. Muito bom. Sim, sim. Que as lideranças de 1945 não foram suficientes, nem capazes de pacificar o mundo, nem liderar a economia de jossa nenhuma, os pobres continuaram os pobres e os ricos continuaram ricos, e vocês estão falando até em protecionismo agora. Então, sai da frente que agora quem vai mandar é a China, e quando falo China eu digo eu também, porque eu faço parte. Esse é o discurso. E é aquele negócio que me deixou preocupado, né? Só faltou falar que ia invadir a Guiana. Tudo isso foi dito. Eu acho engraçado que todo dia o brasileiro médio vai, e não é pejorativo, não é demérito, mas todo dia o brasileiro médio, a Lari, por exemplo, né? Porque eu poupo ela de tudo isso que a gente fala aqui. Vai dormir com medo do que não faz sentido ter medo e vai dormir alheio a um perigo que existe. e não sabe nem do que se trata. E eu acho isso muito engraçado, cara. E no fim é melhor que não saiba mesmo, sabe? No fim é melhor que não saiba. Né? Uhum. Em dias como hoje, que eu li um monte de coisa e achei que não aprendi nada, eu acho que é até sábia essa, essa atitude de não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E porque não vou porque eu saber disso não vai fazer diferença nenhuma. Vou brincar com a Exato, Lana ali. exato. Hoje a gente estava passando, de novo, né? Sempre que a gente faz isso, eu reflito sobre essas coisas. A gente passou aqui pelas estradas do litoral da Bahia. E a minha mãe até chegou a comentar, né? Da paisagem, como era bonito e tal. Aí eu olhando para aquilo, lembrando, né? Tudo que não tem cerca, tudo que é isso de paisagem que as pessoas estão elogiando. E que a gente fala, olha isso que o Brasil não aproveita. Uhum. Não tem uma plantação, não tem uma cidade, não faz nem sustentável nem insustentável, deixa como tá. Entendeu? Uhum. E aí, parte do problema do Brasil não se desenvolver é esse também. Mas que remete àquele problema da reforma agrária, que a gente sabe que tudo onde não tem cerca e tá tudo verde, é o menor dos problemas que o mundo tem. Por que eu tô falando isso? Porque a gente já discorreu sobre todos esses problemas daqui, da reforma agrária, do MST, mas tudo que a gente discute, os problemas entre Rússia e Ucrânia hoje, são lutas por pedacinho de terra desse. Que nem são tão bons quanto o nosso, que a gente não usa aqui. Uhum. Ou seja, os caras estão se matando por campos de trigo que não são tão bons quanto os que a gente poderia ter. Exato, a gente tem um solo que pode fazer 3 colheitas no ano e os caras estão lá lutando por um solo que faz uma. Sim. E a gente não faz a menor ideia do que é, do que é ter um russo morando na fronteira com o Feira de Santana. Não existe isso. Cara, ter convivência com a estadia da Vanessa na Finlândia me fez escutar relatos assim que faz você ter ideia do que é, cara. Então ela fez depoimentos muito fortes, assim, do tipo, mas e se os caras entrarem? E aí o cara falar com a maior naturalidade do mundo, se os caras entrarem a gente vai lutar e acabou. Imagina você conviver com esse risco dado já, né? Isso é muito louco. Naturalizar o pensamento que vai Você morrer pode metade de morrer a nós, qualquer metade momento. deles. Exato. E a fronteira vai andar um pouco, não sei pra que lado. E é isso, morreu. Quem tem um desprendimento com a realidade muito forte. Sim. Eu prefiro aqui. Eu prefiro aqui também. E eu não quero que a gente perca essa inocência. A gente tem o desprendimento do que é a natureza humana. Então a gente está numa cultura de religião maniqueísta e que eu sou bom, eu sei que eu sou bom, eu tenho que saber se você é bom ou se você não é bom. e a gente não tem ideia do que é a disputa por recurso, por território e o que a gente vira quando a gente se envolve nisso. É isso. Tô até piada, tá, gente? Mas
Dá até vontade de romantizar o MST. Eles são tão fofinhos, né? Eu gosto de brigar com o MST, eles com as foices deles lá. Porque é um negócio, é um problema muito pequeno. A gente reclama, reclama, o Brasil não se desenvolve por causa disso. Parece que tem uma proporção maior do que parece, mas não. É um problema muito idiota. Dá pra ser resolvido rapidinho, inclusive. Tem muita violência. É, se muita violência eu já não tenho certeza, mas... Não, dá sim que outros países fizeram. Mas enfim. Cara, tem mais alguma coisa que você queira conversar? Porque esse fim de semana foi. Eu vou dizer que foi duro pra mim, porque eu acabei de voltar de viagem, sacou? Eu fiquei Não, sentado no carro. a gente pode terminar mais cedo. Basicamente era. Parece que assim, o mundo olhou pro que o grupo Wagner apontou lá e achou isso tão sério, mas tão sério, que não quiseram fazer nada. Falaram, não, deixa minha treta pra depois aí, porque eu não vou nem aparecer no jornal se eu fizer qualquer merda essa semana. Sim, E, sim. Provavelmente o Fantástico é só isso, né? Agora que deve tá passando. e aí os soldados também não devem ter acatado ordem porque tava vendo na internet o que aconteceu com o submarino. Acho que foi isso. Uhum, uhum. Sim, fato. Teve esse submarino bizarro assim. Ah, a propósito, muito bom seu vídeo. Eu acho que eu posso terminar com. Cara, não, eu fiquei orgulhoso daquele vídeo lá. Ele foi meio sem foco porque por motivos de diabo, mas Uhum. você vê que o que se aplica à propaganda de turismo no Titanic se aplica também à indústria farmacêutica e você paga a celebridade, foda-se. E aí fica um monte de gente falando vocês são doidos, mas aí assim, quem é você pra questionar o Marcos Pontes? Na certeza que ele tem de que o negócio é safe, é muito bom. Sim, sim. A gente É, passa por todos esses problemas aí. Essa questão do submarino, eu. Até um ponto interessante pra gente falar, que não sei se você viu piada sobre. muita piada. Teve muita Desculpa, piada sobre. dei Só que risada de veio. quase todas, inclusive, Eu desculpa. também dou risada de todas, é excelente, mas meu problema é que vieram dos canceladores, entendeu? Do povo que fala que não pode fazer piada com muitas coisas. Pode fazer piada Então, com gordo. não pode fazer piada Ah, com gordo, mas foda-se. com bilionário você tem que querer que morra, senão você é mal. É, se o bilionário for gordo, aí tá liberadaço. Aí você faz piada com o Hum. bilhão que ele tem, não com a gordura que ele tem. É Sim, seletivo o negócio. sim. É, eu quero compartilhar um negócio que eu li e que eu achei muito foda. No livro sobre. É que esse livro de Sêneca aí, ele fala, no ensaio sobre a ira, ele fala muita coisa que a gente vira quando a gente joga MOBA, por exemplo, né? Uhum. E aí teve uma parte que eu achei sensacional e que ele fala assim, cara, a ira é uma tentativa de devolver um sofrimento que você tem certeza que a pessoa lhe causou de propósito. Eu tô transcrevendo isso com palavras mais fáceis da gente assimilar. Aham, obrigado. Não tô te chamando de burro, não é isso. Mas eu preciso disso pra mim. Eu preciso disso pra mim. Não, É, não, ó, pra mim ó, também tá difícil. Mas olha, eu acho que entendi. olha que sensacional. E aí, assim, você tá jogando. Que MOBA que vocês jogam aí? LOL? E aí você tá naquela partida em que você tá inspirado e você tá estacando e você tá fazendo a sua parte maravilhosamente bem. Então aquela vai ser a partida da sua vida. Aí você olha pro mid, pro top e aí você vê o cara fidando sem parar. E aí você morre por dentro, você acaba por dentro, porque aí você fala, porra, essa era a partida em que eu ia subir de rank. Essa é a partida em que eu ia me destacar e agora eu vou perder por causa desse filho da puta. Então você acha que o cara ele teve a intencionalidade de te fazer sofrer. E a ira é você querer devolver uma dor que você acha que lhe foi infligida. Uhum. E aí, assim, ele discorre por inúmeros outros caminhos numa coisa que desemboca em se você for forte o suficiente para lidar com a sua própria dor, você vai conseguir ter a serenidade de entender que o outro não tentou te infligir isso de propósito. E aí você vai se tornar uma pessoa mais comedida. Eu tô falando de uma teoria que eu não consigo aplicar na minha vida. Depois de É, ler eu também isso, tô pensando nisso. depois Explica de isso pra um ucraniano, depois não pra de, mim. não, mas aí os caras já estão num outro patamar, né? De Eu ira. sei.
Eu Mas sei. assim, eu li isso e fui jogar com o Chuleta e com o Devora e saiu todo mundo triste por conta da minha própria ira. Sim. Mas isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa demora, a pessoa te faz te presta um serviço ruim, e aí você fica puto com aquilo e você fala, não, cara, primeiro, tá doendo aqui na minha alma, né? A lerdeza, ou a incompetência, ou a má vontade, ou ou a mentira dessa pessoa. Então se tá doendo, foi de propósito, e eu quero devolver isso. E esse é o ímpeto, esse é o ímpeto da ira. Como que a gente faz pra tentar controlar e ao esperar esse tipo de comportamento não doer, porque eu acho que quanto menos dói, menos você quer devolver essa dor. Essa é uma reflexão aleatória, não tem absolutamente nada a ver com geopolítica. Isso é teoria que a gente não Eu consegue na sei. prática, mas é isso. Sim. É a reflexão de hoje. Muito bonitinho, mas é inviável. Pelo menos pro MOBA serve. Pro MOBA, a solução que eu encontrei foi fidar também. Tô vendo que não Virar tá o dando troll. certo. É claro. Aí mesmo que meu time consiga dar uma reviravolta, não, agora a gente vai perder. Vocês vão cair de rank comigo, seus merda. Ainda mais se falar espanhol. Se falar espanhol, sem chance. Meu Deus, cara, eu não quero fazer comentário sobre isso, não. Cara, esse canal tá virando um, tá falando muito disso ultimamente. Everton mesmo deu uma na Você tá última jogatina que a gente fez. Você tá colocando coisas sobre jogo também, né? O que você tá jogando? CS? Eu tô jogando CS esporadicamente aqui. Eu vou colocar. É porque assim, eu falo que eu vou fazer as coisas e não faço porque eu tenho outras coisas pra fazer. Uhum. Mas eu quero cortar as partidas e jogar aí sem motivo, sabe? É porque teve muita gente no YouTube que cresceu assim. Uhum. E vai que as pessoas que passam a gostar de mim, de meus amigos, por causa desse conteúdo, vai que eles clicam no conteúdo de geopolítica que vai estar ali do lado recomendado, né? Ah, Vai que ele é. clica em vídeos e vê que não tem só CS no canal. Eu acho interessante que isso aconteça. Então, os amigos que esse meu canal me deu, eles vieram todos de jogos assim, né? HOTS, BDO e foi desse jeito aí. E agora Aham, já tem os drops do Diablo, do tipo, cara, vim pelo conteúdo do Diablo, encontrei um canal incrível. uhum. Faz uma cosquinha no ego. Muito bacana. Eu sinto que eu tô invadindo um nicho, tirando a pessoa de lá e colocando em outro, tá ligado? Eu acho muito legal. Então, um tempo atrás eu estava desmascarando uma escola charlatã de inglês. E aí o cara falou, não, os caras têm um método revolucionário, que não sei o que os caras. Eu falei, tá, me explica esse método revolucionário. Aí ele começou a falar um monte de coisa que é coisa básica de toda escola de inglês, né? Aí ele chegou, e outra, você pode aprender o que você quiser na hora. Eu falei, não, mas toda aula particular, em tese, você pode aprender o que você quer aprender na hora que você quer. Qualquer pergunta que você me fizer, eu vou responder. O problema não é esse. O problema é que um aluno que não sabe nada, ele tem que saber o que ele quer saber. Aí ele falou, porra, é verdade. E é verdade, você tem que saber o que você quer saber, porque não adianta você falar assim, eu vou te ensinar grego agora, beleza, aprende aí o que você quiser. Pra quem nunca estudou um outro idioma, o negócio não é assim. Hum, Muita gente chega tá jogando um MMO porque a vida tá uma merda, porque tá querendo uma fuga da realidade. E esse cara, ele não pensa sobre outras coisas que ele poderia pensar, porque ele não tem estímulo. E porque não é apresentado, e porque quando ele abre o jornal, ele só lê as coisas que a gente dá risada aqui, que a gente lê. Então ele sim. pode, de repente, não ser estimulado a virar nosso discípulo, mas falar, caralho, esses caras aí consomem os negócios que eu também quero, e eles falam onde que eles encontram isso, né? Sim. Então, não é como se o mundo dos videogames ele estivesse completamente isolado de qualquer outra intelectualidade ou de qualquer outro conhecimento específico. A gente pode misturar tudo. Exato. Quem faz um trabalho muito bom com isso é o Eng Léo. Não sei se você conhece da Não. CJBR. É um canal antigaço que fala bastante de política. E ele gosta de pegar. é, Ele gosta de pegar jogos tipo Assassin's Creed, que falam da história Uhum. de fato, e ler alguma coisa sobre Maquiavel, que é o personagem que aparece esporadicamente
um jogo, entendeu? Esse tipo de conteúdo é bom. O conteúdo de jogos que passam na Segunda Guerra Mundial, que passam por novas guerras, eu me inspiro bastante nesse tipo de conteúdo e é isso que eu quero fazer aqui mais pra frente. Até pra falar de conceito de geopolítica, cara, eu comecei a escrever o roteiro do vídeo que eu tô prometendo, que eu não sei se vai sair, mas enfim. Eu comecei a escrever o roteiro daquilo, eu gostei muito do que tá saindo, cara. Eu acho que eu acho que eu tenho como eu sinto que é meu dever fazer isso, entendeu? Eu sinto que tem muita É, gente que quer consumir esse tipo de conteúdo e não tem, não encontra. Ou gostaria de eu, conhecer. eu queria que o pessoal pensasse assim, que todas as nossas conversas elas foram desse jeito que está acontecendo aqui. Eu tô jogando Diablo e a gente vai falando as coisas conforme nos ocorrem. E o que aconteceria se a gente estivesse escrevendo tudo isso com um roteiro, com apresentação e programado Exato. igual a imensa maioria dos canais tem o trabalho de fazer, né? Aí, primeiro, viraria um trabalho. Mas, assim, a gente Sim, tem o potencial de fazer um trabalho bem feito, cara. Com um pouquinho de dedicação, a gente tem o potencial de fazer um trabalho muito bem elaborado. Não estou dizendo que o nosso trabalho seja bem feito, mas a gente tem condições de fazer um negócio muito elaborado, entendi. coeso e apelativo, né? Dá pra fazer. Sim, dá pra fazer um negócio profissional. Sim. E o que mais me admirou é que é um negócio que eu tava gostando de fazer, então eu acho que eu vou continuar assim, eu vou terminar esse roteiro aí, vou gravar. Até porque conteúdo pra gravar eu tenho, né? Eu tô até tocando outro projeto, posso até falar com vocês depois, mas é um canal dark, por isso que eu não falo abertamente, entendeu? É Uhum. um canal que não apareço. Uhum. Mas, mas é isso, tem muita coisa pra gente discutir, tem muito assunto pra gente tocar e toda semana que for pertinente eu vou estar aqui, independente se a gente for ter essa conversa ou não. Vou até dar boas-vindas ao pessoal, né, já que a gente tá indo pro final, o Eric, que tá sempre aí, e o Everton, meu amigo e sócio que tá aí também. Ele até é se ele quisesse, né? Se você tivesse horário livre também, ele é uma pessoa que eu acho que gostaria de uma aula com você, vai saber. Eu Pode- tô. Cara, minha agenda é um coração de mãe, mas assim, eu tô colapsando de carga de trabalho e de Aham. jogo. Mas vamos conversar. Sim, porque inglês é uma parada que a gente. E de estudar outro idioma, né? De qualquer forma. Uma parada que a gente tem que querer primeiro, antes de tudo. Na escola, eu sempre ignorei com muita força o idioma porque eu não gostava mesmo consequentemente, eu não aprendi quase nada. E o que veio me ensinar mesmo foi quando eu tava jogando, quando eu tava ouvindo música, que eu tava muito viciado em rock, que eu tava aprendendo a tocar bateria. Uhum. E aí eu queria saber o que é que eu tava ouvindo, entendeu? E foi aí que eu aprendi. Aprendi sozinho em casa. Eu acho que a gente pode falar aqui algumas coisas que geralmente eu falo para os meus alunos em aula experimental, que é você tá num ponto em que você está disposto a colocar toda a sua vida num outro código porque assim existe a gente como a gente cresce vendo só propaganda de escola de inglês, você se condiciona a achar que desde que você coloque por exemplo, 2, 3 horas por semana de aula na sua agenda e pague uma fortuna, que você vai ter como consequência disso, do dinheiro do seu tempo, uma fluência. E aí, às vezes, você vai na primeira aula e não aprende porra nenhuma e não entende nada, e aí o cara te ensina Present Perfect e você viaja. Mas você fala assim, não, mas é porque eu tô no primeiro ano, no segundo ano, eu tô no terceiro ano. E aí você acha que no sexto ano você vai dropar um token que vai vir com afluência. E isso não existe. Uhum. A fluência ela vem desde o primeiro dia. Então no primeiro dia que você aprende assim, I am working, I play Diablo. Se você aprender Sim. isso é um novo código pro inglês que você vai usar pro resto da sua vida. Porque se daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos você quer dizer que você joga um jogo, você vai falar I play, que eu tô trabalhando é I'm working. É um novo código para expressar uma coisa que você sempre expressou, só que de um jeito diferente, assim como a gente faz nos jogos, né? Usando códigos para atribuir comunicações específicas.
Então, desde a primeira aula ela tem que estar funcionando, só que ela não vai funcionar se você aplicar isso só 1 hora por semana. Ele tem que ser na sua vida. Então, eu aprendi inglês e japonês fácil porque dentro daquele pouco que eu sabia, eu já aplicava desde o começo para me referir àquilo dentro da minha cabeça, mesmo que eu estivesse conversando com as pessoas em português. E pode parecer um papo de esquizofrênico isso, né? Mas às vezes eu tava estudando inglês ou japonês e eu tava entre brasileiros e a gente tava conversando sobre amenidades. Eu tinha tempo de escutar as amenidades que estavam sendo ditas e falando assim, pô, como que eu falo esse azulejo que o cara falou que trocou na parede dele? Eu vou procurar. E aí eu descobria no dicionário e falava, eu troquei os azulejos da minha casa. E formava essa oração. Por quê? Uhum. Porque é o que você quer. Você quer falar as mesmas coisas que você sempre falou, num código diferente, e aí a gente vai aprender esse código. E aí você pega um livro que está contando da vida do John e da Peggy e da Mary, e você não quer saber da vida dele, você quer saber da sua. Exato. A vantagem da aula particular é que você não vem falar da vida do outro, você vem falar sobre a sua vida. Então eu vou te forçar a dizer como que foi seu dia, o que você jogou, com quem que você saiu, o que você pensa sobre o seu chefe. E essas coisas que mais mexem com as nossas emoções, que faz você rir, chorar, ficar putos, são essas coisas que dá vontade da gente falar e de se comunicar. E você vai querer formar esse inglês e vai falar, caralho, consegui. E se você consegue falar sobre as coisas que mexem com o seu coração, que girar com o resto na sua vida. Agora, Exato. eu tô fazendo uma aula em que a professora ela insiste em que eu fale da vida de um cidadão chinês que eu não consigo falar o nome do cara, aí não tem como. Você tá nessa, né? E como é que Sim, tá a aula chinês, cara? tá horrível. Mas eu sei por que tá horrível. Tá horrível porque eu cheguei num ponto de. Assim, para me colocar no lugar dos meus alunos, de tempos em tempos eu começo a estudar um idioma do nada. E aí quando eu comecei, eu tava dando aula de português para um britânico que fala francês. E eu falei pra ele, eu comecei a estudar francês também. Ele virou pra mim e falou, ué, por quê? Falei, é legal estudar um outro idioma. E ele falou, tá, mas você tá estudando, você vai praticar com quem? Eu falei, não tem com quem praticar. Ele falou, cara, se um dia você tiver que ir pra França, você estuda 2 meses antes e aprende. E aí você, quer dizer, e pega uma É assim noção. mesmo. E aí você pratica lá. Aham. Não, mas é que assim, num ponto em que você já sabe falar mais de um idioma, você ter a Entendi. base faz com que você esteja pronto para mergulhar e aprender rapidamente. O chinês, ele tem uma zona de arrebentação muito desgraçada. Porque você tem que aprender a escutar sons, a pronunciar sons que você não consegue, a lidar com letras de uma maneira muito difícil. É um idioma muito complexo. Mas passada essa zona da arrebentação em que você entende os fonemas, entende um pouco, e o japonês ele me ajuda com a grafia, hoje eu sei que se eu cair de paraquedas na China e precisar aprender rápido, eu aprendo rápido. E se tiver uma reviravolta no mundo que demande que eu aprenda a falar chinês para poder ensinar para as pessoas, eu tô numa zona de conforto ali, eu tenho uma margem de segurança que eu largo na frente. Isso me colocou numa zona de conforto muito grande. E eu tenho que lutar contra isso agora, né? É, eu tenho Hum. que eu tenho que voltar a ter aquele. É porque o deslumbramento que eu tinha pela China, aquele que fazia eu chegar, né, com brilho nos olhos aqui, e isso já passou e foi preenchido com realidade. Aí quando a gente Sim. conhece o nosso ídolo, a gente descobre que ele é só uma pessoa, né? Então agora que eu conheço a Aham. China, eu sei que é só um país também. Então eu perdi um pouco do deslumbramento e aí eu preciso voltar a ter interesse pela exploração para voltar a estudar. E eu acho que o meu ponto no chinês ele pode conversar com o teu ponto no inglês também. Ou seja, você está disposto a mudar de código completamente e a fazer isso uma prioridade na sua vida? Porque é igual um aparelho odontológico, ele vai ficar ali te apertando o tempo inteiro, você vai ficar sentindo aquela dorzinha para você ter a movimentação, vai ser um incômodo. Você está preparado e você quer tanto o resultado fruto disso ao ponto de aguentar esse incômodo? Se sim, vamos embora. Agora, né? Senão você vai Entendi. gastar tempo e dinheiro numa coisa que vai te dar pouco resultado. Uhum. No resumo da ópera, o Fausto só vai aprender chinês de fato depois que ele matar a Lilith. Não, já Ou já matei matou? e não adiantou. Perfeito. Mas, cara, muito bom. Não tem sensação melhor do que
você descobrir que você aprendeu uma coisa, quando você consegue se comunicar a primeira vez e é entendido. Sim, sim, sim. Isso é bom É, demais. Passei por esse teste aqui no Brasil durante a Copa. Eu não tinha usado o meu inglês até começar aquelas FIFA Fan Fest, sabe? Eu não tava uhum, nem um pouco animado pra uhum. ir. Fui empurrado por meus amigos, aí chegou lá e tinha um monte de gringo, um alemão, um japonês, um coreano. E aí todo mundo na rodinha de conversa falando o quê? Falando inglês. Uhum. Aí quando eu entendi os caras e quando eu consegui participar da conversa, nossa, aquilo ali foi um ponto real, assim, de felicidade impagável. Assim, difícil até Quando, descrever. quando os meus alunos eles chegam nesse ponto aí que você chegou, eu zoo muito com a cara deles. Porque geralmente eles vêm todos empolgados. Oh, eu falei com um gringo ontem, o cara entendeu meu inglês. Eu falei, ué, você falou inglês com ele, pô. Você acha que eu só entendo porque eu sou seu professor? Não, você tá falando o idioma, não. Excelente. Bom, por mim acho que a gente pode encerrar. Obrigado. E como que tá, assim, pra você essa nova cara? Porque eu concordo, assim, pra mim eu tô muito mais leve de, de vir aqui do que você ir lá. E você entende que no fim a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Sim, sim. É isso. Pra mim, eu pensei nesse formato justamente porque não ia mudar praticamente nada, né? A diferença é Uhum, só que ia ter uma câmera apontada pra mim. uhum, E até para eu me acostumar, até com a própria ideia do Empreenda Nordeste, eu fiz pensando nisso também, uhum, que no início eu tinha um pouco de dificuldade com a câmera, já estava tranquilo em falar, normal, por causa da faculdade e muito por causa dos papos que a gente tem também, mas na frente da câmera eu estava meio travado, então, para me acostumar com a ideia de que tem pessoas me olhando, uhum, isso vai me ajudar também daqui para frente. É uma experiência que eu já tinha parecido também, assim, aqui mesmo na Twitch já tinha tentado fazer outras experiências completamente sem compromisso e sem saber exatamente onde eu queria chegar, tá ligado? Acho uhum. que por isso também foi muito sem objetivo, foi muito nas coxas. Agora eu tenho mais ou menos um plano, então eu acredito que dê mais certo do que antes, pelo menos já vai ser uma vitória. Bacana. E a tua empresa, como que tá? Cara, no momento eu tô. Até antes de viajar, eu tava escrevendo as coisas pra ela. Provavelmente a gente vai ter um novo integrante aí nos próximos dias, mas a gente passou por um período de turbulência agora que Everton acabou de ter um filho e o PC do meu amigo que programa comigo deu pau. Então ele tá sem PC. Uhum, E eu que tô fazendo pesquisa, escrevendo um monte de coisa. E eu estava escrevendo justamente para apresentar para essas novas pessoas, para essa nova pessoa específica que vai chegar nos próximos dias. uhum. Mas tá caminhando. É, pequenos passos todo dia. E a gente vai chegar. Acho que até o fim do ano a gente deve ter. Espero que até o fim do ano a gente consiga uma build para testar. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, é isso. Mas é isso, É, cara. Eu que agradeço sempre pela atenção de sempre, pelo espaço, que você ainda vai postar em seu canal também, né? sim, sim. A ideia é que com o tempo não precise mais, porque eu quero que a Uhum, galera cresça aqui, né? Então, uhum, uhum. mas pra galera que tá acostumada pela inércia, eu vou deixar. Gente, aquilo que eu fiz a semana passada foi uma presepada que eu juro que não foi pra forçar vocês a virem na Twitch dele. Juro, foi no bice mesmo. Não, não é na Twitch, é no YouTube mesmo agora. No Porque, YouTube. assim, na Twitch sai ao vivo, mas eu vou postar no YouTube também. Porque o que acontece é que é, como eu tava com o conforto dele estar gravando, eu peguei o programa da captura da placa. Mas aí eu já percebi que eu preciso descobrir o que causa isso daí que aconteceu. Mas eu já tô fazendo pelo Uhum, programa que eu sempre faço, então vai dar bom. tranquilo. Então é isso, cara. Eu agradeço a atenção de sempre. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. E no canal do Fausto a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai ter um pós-conversa. Eu vou ler os comentários de vocês. Maravilha. Grande abraço. Valeu. Valeu, um abraço.
Então, vamos lá.